Boa noite a todos. Boa noite. Sejam bem-vindos à Universidade Católica de São Paulo. Alegria recebê-los aqui nessa noite. Nós estamos com um projeto novo, o projeto Conexões em Carreira. Uau! É um projeto que foi idealizado pela pós-graduação Lato Sensu da Universidade e tem um propósito, o propósito de conectar pessoas da nossa comunidade, com ex-alunos, com alunos, é para todo mundo esse projeto de Conexões em Carreira. E a ideia, muito mais do que conectar, é fortalecer uma rede, fazer com que essas pessoas elas possam estar mais dentro da universidade, possam caminhar junto conosco nessa trajetória, entender um pouquinho mais o que o mercado está exigindo hoje dos profissionais. E para isso, nesse nosso primeiro encontro, nós trouxemos uma pessoa muito especial para nós. Eu tive o prazer de conhecer a Elisamara recentemente. E aí, quando a gente conhece uma pessoa, às vezes a gente tem aquele sentimento da conexão, conectou, deu match, E foi muito isso, assim, com a Elisamara, Acho que uma questão de, talvez, ideais, valores, A gente falou assim, e de acreditar em muitas coisas em comum. Então, para nós, a Universidade Católica, é um prazer, a Elisamara, te ter aqui. A Elisamara tem uma trajetória muito rica na área de desenvolvimento humano, de inteligência emocional. Depois ela vai falar um pouquinho da trajetória dela. Mas a nossa proposta com esse projeto é trazer pessoas que possam vir bater um papo de uma maneira muito informal, de uma maneira muito próxima, para que a gente possa aprender junto, que a gente possa crescer, que a gente possa se fortalecer. E hoje a ideia é falar um pouquinho de soft skills. Então a gente fez uma pergunta ali: quem você quer ser no mercado de trabalho? Cada um de vocês tem um sonho, tem um ideal, tem uma trajetória. E aí? Como é que vocês estão nesse momento? Vocês já pararam para refletir sobre isso? E a Elisamara traz uma visão que é uma visão que muitas vezes ela não é discutida de uma maneira muito aprofundada dentro do meio acadêmico, porque no meio acadêmico, obviamente, a gente trabalha as hard skills, que são os conhecimentos mais técnicos, que são as teorias, que é a ciência em si, que traz todo esse arcabouço teórico. Mas para além desse conhecimento hard, que é esse conhecimento técnico, nós temos hoje as soft skills, que são as competências, as habilidades comportamentais. E que isso que vai diferenciar as pessoas no mercado de trabalho, porque no final, se a gente for pensar assim, bom, um acadêmico que está saindo do curso de administração, por exemplo, de engenharia, como você, todos vocês terão o mesmo diploma, vai estar ali, engenheiro civil, administrador de empresa, músico, pedagogo, psicólogo, todos terão o mesmo diploma, com todo o conhecimento ali que foi trabalhado ao longo da trajetória acadêmica, seja ela de graduação, de pós-graduação lato sensu ou estrito sensu. Mas o que vai diferenciar esse profissional? Para além desse conhecimento teórico, são as competências comportamentais. E a Elisamara, então, traz toda essa bagagem para poder compartilhar com nós, assim, o que são essas soft skills? O que elas representam hoje no mundo do trabalho? Como que a gente desenvolve isso? Será que através de um livro a gente consegue desenvolver uma soft skills? É possível isso? Então a gente gostaria de entender um pouco mais isso para depois bater um papo, e tentar identificar e pincelar o que esse mercado hoje está exigindo desse profissional num período pós-pandemia, num período que nos desestabilizou, que nos tirou de uma zona de conforto, que nos colocou numa outra realidade. Como que a gente avança frente a esse cenário? Então, a Elisamara queria que te apresentasse, trouxesse um pouquinho para nós quem é a Elisamara. Bom, depois de tudo isso que ela falou, fica a responsabilidade, mas a gente já começa de forma pedagógica, já que a gente está falando de networking. Vamos começar, vou fazer minha apresentação, mas também já vamos aproveitar para poder compartilhar.
né, conhecer a crise exatamente isso, a gente tinha valores muito parecidos e que a gente quer muito esse trabalho de preparar pessoas para esse novo momento do mercado de trabalho, tanto porque a gente vê isso no nosso entorno, onde nós estamos, como porque a gente está vendo e está acompanhando aí o que está acontecendo, os relatórios, né, o mercado, o futuro do trabalho. A gente acabou de participar também de um evento grande semana passada sobre educação digital, o que está acontecendo. E essa aceleração que a gente passou, né, eu gosto de falar isso porque às vezes as pessoas não têm noção, né? Nós aceleramos em 8 semanas o que a humanidade levaria 5 anos. Entende? Sabe a sua avózinha tendo que usar o aplicativo do banco para fazer o pagamento da conta, que para ela é coisa do demônio? Porque assim, era para levar 5 anos para chegar nesse ponto. E a gente precisou fazer isso em 8 semanas, nessa aceleração da pandemia. E isso mexeu com todo mundo, fora todas as questões de saúde, obviamente, que a gente não vai falar aqui. Não é o nosso tema de hoje, né? Apesar que soft skills e gestão emocional tem tudo a ver com saúde mental. Trabalho tem tudo a ver com saúde mental. Uma pessoa que não consegue se envolver, que não consegue contribuir para a sociedade, ela vai começar a se sentir ali que ela não está sendo útil para esse sistema que a gente funciona aí como uma civilização. Então, na minha trajetória, eu gosto de dizer que eu sou uma menina mulher, que eu sou filha, que eu sou irmã, que eu sou apaixonada por projetos sociais, por ações que melhorem a vida de dezenas, centenas, milhares de pessoas. Portanto, eu sigo dando apoio e mentoria a pessoas da área social, e isso há muitos anos eu venho fazendo e continuo fazendo. E gosto de saber que eu também contribuo para desenvolver lideranças, pessoas que vão estar à frente de trabalhos, porque não é só o projeto social. A gente olha e fala, o projeto social vai melhorar a qualidade de vida da humanidade. Não, você é engenheiro. Se você construir, se estiver envolvido, né, com construção de cidades acessíveis, de cidades inteligentes, de cidades dignas, você vai estar contribuindo para o desenvolvimento social, para uma vida melhor das pessoas. Você é músico, se você se desenvolver dentro dessa música, para que as pessoas tenham conexão com as emoções dela, para que as pessoas se desenvolvam por meio da música, você vai estar contribuindo para o desenvolvimento social. Você trabalha com logística, a mesma coisa. Imagina, comece a imaginar aí o mundo sem a logística. Como é que seria? Como é que chegaria aquele produto, sei lá, do sul ou de outro país, né, na mesa, ou mesmo quem está precisando de um medicamento, alguma coisa, como é que isso ia chegar para a pessoa que precisa num tempo hábil, num tempo ágil, sem estragar? Porque eu imagino que é tanta coisa que tem aí nesse bolo para poder resolver. Então, todo trabalho, todo e qualquer trabalho, serviço, ele vai fazer parte desse processo de desenvolvimento social, de desenvolvimento da humanidade. E aí a gente precisa começar a trazer essa questão do trabalho, porque nós passamos de um paradigma no qual nossos avós, nossos pais entravam numa organização, numa empresa para se aposentar, e entramos num paradigma no qual as profissões hoje estão mudando, muitas delas estão deixando de existir, algumas novas a gente nem sabe quais serão. Com essa questão da sustentabilidade, de todas as mudanças da economia verde, quem já ouviu falar em responsabilidade social? Já ouviu, né? Com a responsabilidade social chegando, a ESG, chegando aí com essa força toda, qual que é o diferencial? Não dá mais para perder tempo, recursos, pessoas. E o que acontece com uma pessoa que ama falar com outras pessoas, que ama se conectar com os seres humanos e está trabalhando de repente numa sala fechada, num almoxarifado lá no fundo de uma empresa e não vê ninguém o dia inteiro? Essa pessoa está gerando uma sobrecarga mental, porque ela não está contente. Então, no Brasil, 7 de cada 10 pessoas não estão satisfeitas com o lugar que está trabalhando. E a pessoa que não está contente, ela está gerando uma sobrecarga para ela, e ela pode inclusive estar gerando um processo ali de perda para toda a equipe, porque ela está fazendo da forma que dá, está levando, quem sabe aparece uma oportunidade daquilo que ela realmente gostaria de fazer. E todas
essas questões. E a pessoa que, por exemplo, está lá numa recepção, tendo que receber outras pessoas, ou tendo que se conectar com outras pessoas, e realmente ela preferia 1000 vezes não ver a cara de ninguém no trabalho dela. Então o esforço, a energia que ela gasta, a exaustão que ela tem para fazer aquele trabalho, e aí por isso que às vezes a pessoa está ali contando para chegar sexta-feira, para ficar o final de semana. E aí quando dá domingo à noite já está um pouco ansioso, meio nervoso, porque vai chegar segunda e eu vou ter que gastar aquele monte de energia para lidar com aquele trabalho que eu não gosto. Cris, a gente passa a maior parte do nosso dia no trabalho. O trabalho é o que nos faz realizar, o trabalho é o que traz os recursos para a gente conquistar sonhos nossos, dos nossos filhos, das pessoas que a gente ama, as viagens que a gente quer, ou que não sejam coisas materiais, mas o trabalho que te traz isso. E quando a gente não olha para o trabalho só como uma forma de viver na boletolândia, pagando boleto no final do mês, plim, pagou? Foi. Próximo. Plim, pagou? Foi. Então, a gente começa a passar por um processo de desconexão. Porque a gente está falando de network, a gente vai falar um pouco disso, a gente vai falar um pouco de conexão genuína. Porque network não é você me deu o seu cartão, eu vou te dar o meu, viu? Se tiver alguma coisa que me interessa, você me fala, se tiver alguma coisa que te interessa, eu te falo, tá bom? Ó, trocamos aqui. Isso não é conexão. Isso é contato comercial. É totalmente diferente. Eu conheci a Cris, eu estou sabendo das habilidades dela, eu gosto da forma que ela se comporta das vezes que eu já vi. Eu percebo que ela tem um trabalho para entregar, e se amanhã eu estou num lugar que alguém fala assim, nossa, eu quero fazer um acompanhamento, estou precisando de uma pessoa para me treinar, para uma mentoria assim, poxa, eu conheço alguém para te indicar. Mas eu também quero fazer coisas juntos, a gente vai fazer parceria, a gente vai desenvolver oportunidades. O network é outra coisa, não é essa coisa de trocar cartão e eu te ajudo, você me ajuda. É muito além disso, é muito além. E eu conheço pessoas, assim, história de pessoas que no network já resolveu metade da vida, porque a gente acaba realmente resolvendo metade da vida. Então, voltando ao que é essa tal de soft skills, né? A Cris já falou das hards, então você que trabalha com logística, você sabe o que é a técnica de separar, de ver a rota, de ver o que vai, é o peso, isso é sua técnica. E isso, se você fez a sua formação e se você trabalha nesse lugar, nesse emprego, sua técnica é construir prédio, você tem que saber construir prédio. Se a sua técnica é tocar violão, o mínimo que espera você é saber tocar violão. Você passou numa seleção para tocar violão e chegou lá na hora de tocar, lá no restaurante, você não sabe tocar violão, então o seu diploma de tocar violão não era nem para estar ali, né? Alguma coisa errada. Então espera-se que quando eu falo, eu sei fazer projeto social, ou eu sei fazer uma logística, ou eu coordeno uma educacional, uma organização, um setor educacional, eu sei coordenar projeto pedagógico, espera-se que você saiba fazer. Só que isso basta? Porque, Cris, se você chegar aqui para coordenar lá o projeto do Lato Senso e, sei lá, seu dia começou mal, você derramou café na blusa branca, você já saiu de casa assim, seu filho já pediu uma coisa que você não vai dar conta, você já chegou aqui meio assim, aí chegou alguém do outro setor, pediu uma coisa com urgência, você já está naquele formato ali, você já misturou as bolas, aí de repente você deu uma resposta que não precisava dar para alguém que não era o melhor momento de falar daquele jeito para aquela pessoa. Você não tem um comportamento de uma coordenadora de um projeto pedagógico. Você não chegou nesse ponto. E se você não tem um comportamento, você não vai conseguir, por mais técnica que você tenha, a organização precisa de uma colaboração intersetores. Com certeza. E ainda pensando nesse exemplo aqui que a Isamara trouxe, né? Vem o papel da liderança, da pessoa que está à frente. De certa forma, mesmo que a gente não tenha um cargo de liderança, todos nós exercemos a liderança, né? De alguma maneira, por ser referência, por dar o exemplo, né? E aí, pensando dessa maneira,
também da entrega que nós precisamos fazer, seja para a sociedade onde nós estamos inseridos, seja para o setor que nós fazemos parte, ou até na nossa casa com a nossa família, né? Porque nós também exercemos lideranças dentro de casa. Eu sou mãe de 3 adolescentes e, de certa forma, eu estou ali no papel de exemplo, de liderança, né? Então, até que ponto essas competências comportamentais elas influenciam nisso, né? Então, muito além de eu ser uma gestora que coordena um curso de pós-graduação, que eu tenho que ter as competências ali, né, os conhecimentos necessários para dar conta daquela ação, né, que outras competências fazem o escopo dessa atividade, né, o de liderar, de saber se comunicar, o de ter uma comunicação assertiva, o de ser criativa, o de conseguir me adaptar e ser resiliente. Então são vários colaborar. Porque se você não fosse colaborativa, você, quando você me conheceu, que foi outra, de outro setor, outra pessoa de outro setor que me apresentou, você ia falar, nem a pau, tira essa mulher daqui. Ela está chegando aqui agora, ela nem é da universidade, ela vai tomar esse espaço. Não, vamos fechar a porta, fora. Porque a gente tem um monte de habilidades muito parecidas. Então você podia entrar na disputa, falar assim, eu não quero desenvolver um projeto com ela aqui, porque eu já estou aqui, esse espaço é meu. Só que aí você fica ali com seus 25% eternamente, você não junta com mais 25, mais 25, mais 25, você não cresce, a coisa não acontece. E uma coisa que eu acho interessante nessa questão da colaboração, que eu acho que a gente precisa olhar para isso, né, é que cada indivíduo tem a sua bagagem. Traz a sua mochila, assim, eu digo assim, eu tenho toda a minha história lá que eu trouxe na minha mochila, e a Elisa Mara tem a mochila dela, né? E cada um de vocês tem a sua bagagem, com os seus conhecimentos, com as suas competências, com o seu repertório de vida. E dentro dessa lógica da gente estar no mesmo espaço, e aí eu pensando na questão do espaço colaborativo, é compreender isso. A gente pode abrir as nossas mochilas para ver o que teu é interessante para aquela jogada, para aquele momento, né? O que eu tenho a oferecer, né? E aí olhar para isso de uma maneira mais amigável e até, digamos, amorosa, né? Eu penso que hoje isso é uma das coisas que faz a diferença de uma maneira muito especial nos colaboradores, nos profissionais de uma forma geral, né? É poder olhar para isso e não entrar na competição. Já passou a época que as pessoas estavam ali, né, naquela função, que cada um é um ser único. No momento que eu me coloco dessa forma, entendendo assim, bom, cada um tem o seu, cada um é único na sua essência, a gente começa a agir dentro dessa sintonia, né, de somar, de colaborar, de avançar. Eu acho que isso é um grande diferencial. Posso fazer uma pergunta? Assim? Claro. Concordo plenamente com tudo que vocês falaram até agora. Mas, assim, uma pergunta. Vocês não acham que o arranjo da sociedade hoje favorece justamente o contrário? A individualidade, a competição, não ver o outro como alguém que agrega, mas alguém que está tomando o seu espaço. Tipo assim, esse é o lugar que a gente busca, que deve se buscar. Mas o que eu vejo hoje em termos de desenrolar, né, das coisas, principalmente pós, redes sociais, etc., eu vejo muito o oposto disso. Entendeu? Talvez a gente está se deparando com um nível de necessidade da importância diante do extremo que a gente está experimentando, e agora a gente está tendo que fazer esse caminho de ressignificar o caminho que a gente está indo, entendeu? Tipo assim, já se chegou em um resultado, já se tem alguns resultados, a gente já viu que não está dando bons termos. Aí algumas pessoas estão fazendo essa revisão, digamos assim. Você já respondeu a sua pergunta. Não, adoro quando a resposta vem na pergunta. Não, porque tipo... Que bom. Não, eu fico contente, acho ótimo. Um tema desse, eu vim de lá de Brotas, na faculdade, pessoas de formações, mercado de trabalho com
difícil, né? Por assim dizer, tecnologia, etc e tal. Isso aqui era para estar lotado. Ah, mas vai estar. Tudo começo. Agora vamos usar isso a nosso favor. E é o que você acabou de falar. Porque assim, quando você, eu estou falando de você, começar a trazer, porque você já compreendeu a nova lógica de desenvolvimento, só pela sua fala aqui, você já entendeu qual que é a nova dinâmica do novo mundo do mercado de trabalho. Se você for pesquisar, você vai ver quantas empresas estão fechando, porque está se mantendo nesse lugar de vão manter competição, vão um puxa o tapete do outro, essa coisa, quantas empresas estão caindo. Organizações educacionais, a gente viu falando lá no Congresso, né, mais de 100 anos fechando porque não entendeu a nova lógica de construir, de colaborar, de crescer todo mundo junto, e isso está batendo nas portas das pessoas. Todo mundo vai entender? Talvez não todo mundo em algum momento, mas quem já está compreendendo e está começando a colocar em prática uma nova postura, já está vendo os resultados. Vai ser fácil o começo? Não, porque as pessoas não acreditam, elas acham que é enrolação, ou que você está fazendo isso porque você está querendo ganhar alguma coisa de alguém, então você está botando uma máscara que agora você é esse profissional colaborativo e tal, então elas também vai ter esse processo de julgamento com você. Já estou te contando como vai ser, porque foi comigo, vai ter sido com você também. E aí começa... Se fosse um oportunista no sentido ruim. Porque onde já se viu, eu já ouvi muita coisa assim, lá vem você com essa sua postura de Buda, né, ficar numa boa, de calma, para respirar, tal, lá vem você com a sua postura de Buda, você já ouviu coisa assim? Vai abraçar. Só que aí, deixa eu te contar uma coisa. Quando a gente começa esse processo, ele se volta, tá? No começo assim, é bem difícil, porque a gente vai ouvindo essas maluquices mesmo e a gente fica um pouco em dúvida mesmo. Mas aí você percebe que você dorme muito melhor. Aí você percebe que pessoas começam a se aproximar de você, pessoas que buscam e que têm os mesmos valores que você. E aí acontece uma coisa muito louca. Você vai me falar se não aconteceu com você. Pessoas que, inclusive, não gostam de você, não querem, se pudesse escolher, não estariam perto de você, mas dentro de um processo, isso já aconteceu comigo, dentro de um processo de um trabalho que envolve, precisa entregar no prazo, precisa ter responsabilidade, precisa ter qualidade, precisa ter excelência. Quem é a pessoa que consegue se comunicar, lidar com a equipe, fazer o trabalho e entregar? É aquela bruxa da Elisamara, contrata ela. Entendeu? Porque mesmo a pessoa que é competitiva, que gosta de se sentir acima dos outros, que vai lá para pisar nos outros, que me chama de Buda, que eu devia, né, e abraçar uma árvorezinha e tal, na hora que o bicho pega que ela tem um problema real para resolver na mão dela e ela começa a pensar, quem que vai me ajudar a resolver isso? Porque senão eu tô lascado, eu vou perder o meu espaço, o meu lugar. Ela vai procurar, não é o cara competitivo que puxa o tapete de todo mundo e dá jeitinho aqui, dá jeitinho ali e tá ali levando do jeito que dá. Ela vai procurar alguém que tem princípios e valores. Até o demônio gosta de quem tem princípios e valores. Entende? Então isso é muito surreal, porque eu já passei por vários processos assim, que eu tinha certeza, eu falo, imagina, da pasta da porta. Então, assim, na opinião de vocês acham que a médio prazo, quando as pessoas entenderem que isso é importante, que isso faz diferença, as coisas tendem a melhorar ou sempre vai ser um percentual pequeno de pessoas que vão conseguir entender a importância? Porque eu acho que sempre vai ser isso aqui. Não estou dizendo assim, estou dizendo que vocês estão construindo. Obviamente que isso aqui vai ter alcance, mas estou dizendo assim, mesmo que essa sala tivesse lotada, ainda seria diante do número de pessoas que poderiam se beneficiar. Não sei se eu me fiz entender. Entendeu? Tipo assim, são poucas pessoas que entendem que tá numa sala dessa, você fica 2 horas, não é perda de tempo, numa sexta-feira.
Mas hoje eu mudei um pouco, eu compreendo que existe uma lógica de olhar o grupo, né? Então, assim, a sociedade de uma maneira maior, e os grupos empresariais, então a gente vê que ainda existem muitas empresas competitivas, dentro dessas empresas muitos grupos competitivos e com uma postura muito sem esse olhar mais inteligente. Né? E o que é o olhar inteligente? É a pessoa que faz a entrega qualificada, que é competente e que tem a sua bagagem de conhecimento robusta, mas acima de tudo ela sabe lidar com as adversidades, ela sabe se comunicar, ela tem jogo de cintura e ela está fazendo a sua caminhada. Quando a pessoa ela tem inteligência emocional, primeiro, ela se reconhece como ser. E ela não está muito preocupada com a grama do vizinho, né? Ela está preocupada com o dela. Ela quer saber se a grama do vizinho está mais bonita, se o vizinho vai ali regar, né? Ela está preocupada com o dela. E aí ela tem ela se percebe como uma parte dessa sociedade e muito mais do que se perceber e saber da sua essência, ela entende o impacto dela no todo. Então, se eu tenho isso muito claro e eu, na minha concepção de pessoa, né, eu compreendo que trabalhar colaborativamente me faz mais feliz, está alinhado com quem a Cristiane é como pessoa, tem um alinhamento com a história de vida que eu já vivi, com as minhas origens, com tudo que eu trouxe, com todos os aprendizados que eu tive ao longo da vida. Se eu compreendo isso, a forma como eu vou me posicionar como profissional, como mãe, como esposa, como professora, como amiga, vai ser dessa maneira. E aí eu entendo que eu vou me conectar com pessoas que estão nessa mesma sintonia. Quem achar que ela é uma louca, que ela, né? Tudo bem, né? Cada um vai na sua caminhada. E tem muitas pessoas que estão na caminhada que não leva a nada, né? Tanto é que, né, a Elisamara trouxe vários exemplos de empresas que estão fechando, de pessoas que estão adoecendo, e a gente vê isso muito forte. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. É o que mais consome tarja preta. Exatamente. A pessoa prefere consumir tarja preta. E aí a gente vai pensar assim, por que essas pessoas estão adoecendo? Né? O que está acontecendo? Minha língua está coçando. Fala, a ideia eu queria interromper porque estava tão boa o que vocês estavam falando que eu não quis interromper, mas eu nesse processo todo, certo? Que às vezes a empresa faz um trabalho social para fazer publicidade, para atrair clientes através a conexão que vocês falaram entre empresas, uma faz melhor que a outra, para que haja uma interação entre elas e não seja um capitalismo, uma individualização. Mas eu percebo que o mercado, certo, ao longo dos anos, ele ficou muito individualista. Assim, a própria mudança da civilização, as pessoas plantavam, pararam de plantar, passaram mais cidade. Hoje nós temos 85%, 87% das pessoas vivendo dentro de cidades. Nós vivemos num país ainda que tem muitos atrasos, por exemplo, você falou uma coisa lá do cidade inteligente ou cidade compartilhada, como acontece em algumas cidades, em alguns países, que você não tem transporte dentro das cidades, o povo muitas críticas e tal. E houve uma individualização nesses países desenvolvidos, continuam nos países mais. Há uma mudança na Europa hoje e nos Estados Unidos, países mais desenvolvidos. Só que nos países do terceiro mundo nós temos um retrocesso muito grande, aquela individualização, aquela briga pelo mercado, aquela coisa de dizer, vou fazer sozinho, eu quero saber dele, eu quero quebrar, sempre houve esse pensamento, não um pensamento social, não um pensamento de conjunto, de uma sociedade para melhorar um todo, mais ou menos que eu entendi, né? Pode ser que eu esteja enganado. Mas existe, por parte dos profissionais hoje, vou dar um exemplo, área médica,
Você tem especializações, vários médicos especializados. Então ele um cuida da unha, um cuida do dedo, outro cuida da perna, outro não sei o que. Aí, eu não faço isso não, só quem faz é o colega. Olha isso. Então, cada um num gabinetezinho lá trancado, recebendo o paciente às vezes com a receita já pronta, porque se me dá um remédio, como você falou. Assim, como é que isso, essa mentalidade que está formada há anos, um paradigma gigantesco que existe na sociedade hoje, na nossa, como é que isso, assim, a gente tira essa freio, certo? Tira essa amarra, né? Porque está todo mundo amarrado, já toma 10 remédios tarja preta, porque ele não pode sair na rua, não pode caminhar, não pode ter uma interação social, porque nós temos problemas de assalto, de roubo, não sei o quê. A polícia mata, o outro vem, não dá certo. Assim, nós temos muitos problemas que essa área de atuação, eu vejo assim, gostaria que fosse dessa forma, adoraria, isso seria fantástico, né? Ou eu não tenho competência, pegar alguém que tenha competência e vem cá, meu amigo, chega de papel, você vai ganhar, eu vou ganhar, nós vamos ganhar, a sociedade vai melhorar de alguma forma. Mas como é que a gente vai conseguir mudar esse paralelo? Nós temos um paralelo muito... Nós temos uma quebra de paradigma, né? Então, esse é bem muito bom, entendi, mas muito importante essa sua angústia. Uau, agora eu vou ficar aqui até amanhã. Pode até meia-noite, a gente pode falar? Vamos, eu quero falar. Mas assim, muito bom esse olhar, e isso conversa muito com o que você também estava falando, né? Como que as pessoas vão mudar, se a gente também precisa mudar a mudança. Como é que todo mundo vai mudar? Eu não sei, eu não tenho todas as respostas, acho que vocês também não têm. O que eu percebo dentro da pesquisa, dentro do estudo, trazendo também, né, com o que a gente está vendo de movimento no mundo, você falou de mundo, né, primeiro que existe sim um conglomerado de forças aí, desse capital que é predatório, que determina aí para onde o mundo vai. Que vai determinando os caminhos, e eles estão dizendo, o relatório que a gente usa é o relatório do Fórum Econômico Mundial, que são um grupo de empresários do mundo que dão as cartas há muitas décadas, enquanto se eles estão dizendo que vai acabar essa profissão, meu amigo, pode saber que vai acabar, porque eles estão dando as cartas. E eles estão dizendo outras coisas, eles estão dizendo que precisa ter responsabilidade social, precisa ter economia verde, para fazer transição verde. Então tudo isso vem nesse caminho que eu comecei falando lá, como é que eu vou ter uma empresa sustentável se as pessoas não conseguem dialogar e está tendo perdas aí milionárias porque as pessoas não conversam e cada um faz o que quer e a coisa vai andando. Então tem toda uma lógica aí de um mercado sim colocando em posições. Eu tenho 3 sobrinhos trabalhando em empresas multinacionais, uma numa empresa japonesa, uma num banco e a outra trabalha numa empresa chinesa. Dentro da empresa chinesa, eles têm toda uma coisa que a pessoa treina, as soft skills, e eles são treinados mesmo, ela passa, tem um X de horas por semana só para fazer treinamento, e depois do treinamento ela faz o retorno desse treinamento, o que ela aprendeu, o que foi e tal, então tem toda uma coisa, e ela está sendo ensinada a liderança, comunicação, todas as soft skills que a gente fala, as competências, habilidades comportamentais, sendo ensinada, porque esse mercado, inclusive, ela está hoje comprando uma fusão de várias empresas lá em São Paulo, com essa coisa que agora tem que unir, tem que trazer os valores, tem que virar de todo mundo. E eu vou te falar, se não for o valor que vão contra os seus valores pessoais, está tudo bem. A questão é que, lógico que a gente tem resistência à mudança. Eu tenho, você também deve ter. Eu quero dizer o seguinte, a gente já tem o recurso, a gente já tem a metodologia, a gente já tem o como, agora a gente precisa que as pessoas, e aí é uma coisa nossa, de cidadão e de brasileiro e de cada um de nós, que as pessoas comecem a assumir o seu papel, o seu lugar e parar de confiar que o outro é que tem que fazer aquilo que ele não faz. E isso volta de novo, mas é individualista, mas se o meu colega é individualista, eu não sou, percebe? Você é assistente, eu me formei em serviço social,
Quantos assistentes sociais vocês conhecem que chegou a ganhar que passou de 20 mil reais de salário? Quantas? Porque eu não sou igual a qualquer assistente social, eu não quero ser igual a qualquer assistente social, eu olhava assim, mas fulano fez assim, mas eu faço assado. Mas a pessoa não fala com... Eu trabalhei em poder público boa parte da minha vida. Mas ela não fala com o secretário tal porque ele é do partido X. Problema dela. Eu tô aqui para resolver um problema da população. Eu não tô aqui para ficar com bandeirinha e com ideologiazinha, com birrinha, com aquela pessoa. Eu quero resolver um problema da população que está precisando desse serviço aqui. Só que isso faz você crescer, isso faz você ser uma pessoa que resolve, que tem resultado, que não fica arrumando confusão e conflito com todo mundo por coisas que às vezes só tá na sua cabeça, ou fazendo parte de um grupo de pessoas que são nulas para a sociedade, quer que você também seja nulo. Desculpa, Thiago, todo mundo não vai acordar de uma vez. Vou fazer uma observação, que ele falou de medicina e dessa coisa da especialidade. E tem uma analogia que eu acho bem interessante, fazendo ponte com essa linha de raciocínio das soft skills. Por exemplo, realmente se chegou a esse extremo de ter um ortopedista especialista no dedo do pé. Direito ou esquerdo. Só que hoje a medicina já está ressignificando e vendo lá aquela medicina chinesa do holístico. Sistêmica. Tem um monte de médicos. E aí você vê quiropraxia, acupuntura, coisas que são milenares, que agora que eles estão se debruçando para entender que aquilo ali tem muita sabedoria naquilo. Desse lado. Né? A gente está passando exatamente por essa mudança. Porque é muita informação, a gente não está conseguindo digerir. Meio que a placa tectônica, tipo, tá fumaçada, a poeira ainda não baixou, a gente não está conseguindo perceber. A sensação que eu tenho que é essa, que a gente não está no PI, tá todo mundo E eu acho que a hora que a poeira baixar, a gente vai levar meio que um susto, porque a gente não vai reconhecer nem as pessoas, nem os lugares, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo que a gente não está conseguindo. Né? E tá tudo bem. Você só tem que manter a sua saúde mental e para isso você precisa trabalhar o seu comportamento. Porque quando você melhora com você, você vai melhorar com todo mundo. Uma pessoa que é agradável, ela é agradável em qualquer lugar, ela é agradável para as filhas adolescentes, é agradável no trabalho, é agradável aqui, é agradável em qualquer lugar. Ela não precisa ficar fazendo um esforço de botar uma máscara para poder ser agradável aqui e ficar exausta, né, Cris? Isso está na resposta, porque nós estamos passando por essa mudança. Das pessoas procurarem. Eu conheci um projeto com as mulheres que fazem os chás, os sabonetes de erva. As pessoas estão procurando sabedoria milenar para poder resolver os problemas de saúde hoje. Isso está acontecendo. Você não ouvia falar 20 anos atrás. E está acontecendo. E eu acho que esse período que nós passamos agora, de pandemia, nos tirou da zona de conforto de uma maneira muito. Foi uma sacudida, e não é uma coisa isolada, foi uma coisa mundial. Né? Então, se você trouxe ali no relato, né? Mas será que esse movimento vai acontecer? Será que a gente vai conseguir mudar? Eu torço para que isso aconteça. Talvez tenha sido um sonho meu lá atrás, quando eu tinha 20 e poucos anos de idade, e não consegui, certo? Trabalhei muito numa comunidade chamada Liberdade, eu tinha loja lá, fiz algumas ações sociais junto à comunidade, vi muita gente morrer, vi muita coisa acontecer, e pesava. Eu tenho um bocado, tenho 30 anos na área social e eu falo pra você, eu faço sentar todo mundo na mesma sala e a gente consegue chegar em algum lugar, porque existe técnica. Não, mas eu não tinha, infelizmente eu era um leigo, né? Pois é. Eu fui fazendo a minha família. E tem uma coisa que eu ensino para os meus alunos, vou ensinar aqui para você também. Se você quer um sonho que é seu, porque sonho que a gente sonha com uma parte de gente é um pouquinho diferente. Mas, quando a gente tem uma coisa que a gente precisa das outras pessoas, a gente precisa saber identificar nesse grupo de pessoas os interesses de cada uma delas, para poder juntar os interesses de cada uma delas e fazer um acordo, fazer um pacto. Então, é
olha para as pessoas, você quer construir. E construir isso que você está trazendo, que é o desenvolvimento comunitário, não é uma coisa de um ano, é uma coisa de 10 anos. E é exaustivo, porque uma pessoa que carrega tudo, eu vivo dando mentoria para liderança comunitária, aí eu faço para isso, você está carregando o mundo nas costas, está levando nada a lugar nenhum para poder ficar doente com 60 anos. Porque não consegue ser estratégico, não consegue pensar olhando os fatores que estão ali envolvidos e não consegue compreender como o ser humano funciona. O ser humano funciona com uma coisinha chamada recompensa. Você sabe por que as suas filhas gostam muito de Netflix e de hambúrguer e de tudo isso? Porque gera dopamina imediata. Não tem que fazer esforço nenhum. O ser humano ele quer recompensa, ele quer dopamina imediata. Quando você pensa numa coisa a longo prazo, se a gente conseguir colocar um posto de segurança aqui a longo prazo, todos os comércios, vai estar, não sei o quê, e a pessoa não consegue imaginar o que realmente ela vai ganhar com isso, para ela não vai. Porque é um funcionamento da mente. Quando você começa a entender como a mente do ser humano funciona, qual que é o processo dele para ele poder estar ali, fazer aquele esforço. Pega uma balança, pensa numa balança. Depois, se for pedir alguma coisa para alguém, faz isso também, esse teste. Pensa numa balança e fala: o que é o esforço que eu tenho que fazer para isso acontecer? Qual é o esforço que eu e a Cris fizemos para estar aqui hoje? O que é que a gente tem de retorno por isso? Qual a compensação? O que está compensando esse esforço? Porque se eu olhar para esse esforço, porque para mim, por exemplo, eu me compenso tranquilamente para eu falar com você. Já está só nós dois aqui. Para mim me compensa. Eu estou trocando, estou crescendo, estou aprendendo seu conhecimento. Para mim, compensa o esforço de sair da minha casa de Lauro de Freitas e vir até aqui. Mas podia ser que não. Ou para você podia ser que não, precisava de outra coisa. Percebe? Então, fala, Thiago. Minha pergunta é, tipo assim, eu vejo vocês duas um perfil bem de, sim, desenrolada, comunicativo e tal. Eu também me vejo assim, tenho dificuldade de estabelecer, não me trava chegar num lugar diferente e interagir com as pessoas. Mas nem todo mundo é assim. Vocês já eram assim e se aprofundaram, ou vocês vieram de outro lugar e foram para o céu? Porque eu acho assim que às vezes diz assim, que todo mundo pode desenvolver. Eu acho que também tem treino, soft skills é treino. Qualquer uma você aprende. Você era assim, comunicativo? Não. E não me vejo tão comunicativo. Não, você tem, assim, não conheço intimamente. Você tem uma formalidade, tem uma postura, mas você é uma pessoa aberta. Entendeu? Tipo assim. E tem gente que não é assim. Mas aí eu pergunto, é o quê? Você se trabalhou para chegar nesse lugar? Ou já era uma coisa que tem gente que desde que minha filha de pequena, minha filha é comunicador, eu vejo isso nela, ela é criança, ela não fez nada disso. Ela não fez nada disso, a prima dela já não é assim. Entende? Não, então eu também não. Era muito tímida, inclusive, era aquela quietinha que não falava. E quando as pessoas falavam comigo, eu ficava vermelha, bem vermelha mesmo. E a primeira vez que eu subi no palco, eu sempre fui muito estudiosa. E quem é muito estudioso acaba tendo que falar em alguns momentos. Dentro da sala de aula eu me adaptei. Mas quando eu precisei realmente subir no palco, a primeira vez foi um susto. Foi um susto grande. Eu estava acostumada assim, com pouca gente, até fazer uma aula, uma oficina, como eu já estava na pós-graduação, estava tudo bem. Mas a primeira vez foi um seminário e tinha umas 400 pessoas e o prefeito de Campinas, imagina, cidade de 2 milhões de habitantes, estava na primeira fila. E a gente apresentar uma fala sobre Campinas, né, da universidade, de cidade. E aí foi muito engraçado, porque tinha eu e mais 3 pessoas, né, 2 pessoas, éramos 3. E a hora que eu fui falar, eu tinha acho que 5 minutos, eu falei em 3. Eu falei assim, como vocês estão fazendo verdade? E aí eu terminei, você, toma. Eu arremessei o microfone na outra pessoa, entendeu? E dentro da minha mente, e eu só pensava assim, eu quero ver isso daqui, eu quero sair daqui, eu quero ver isso daqui, eu quero sair desse papo, eu quero sair daqui, todo mundo olhando, meu Deus do céu, eu preciso sair daqui. Um dia
desespero para descer do palco. E pra mim, eu desci dali e falei, nunca mais vou ter que passar por isso. Ô, coitada. Foi só a primeira vez. Foi só a primeira vez. Só que tudo é treino. Você quer falar por isso que eu quero pra gente fechar, eu quero explicar como é essa coisa do treino. Eu acho que uma coisa muito importante, assim, eu vejo que ao longo da nossa trajetória, a gente só vai avançando, né? Dificilmente a gente vai dar passos atrás no que diz respeito à formação, a desenvolvimento. Porque a experiência, seja ela positiva ou negativa, ela agrega e ela gera aprendizado. Então, o primeiro ponto que eu vejo é muito isso, assim, né? Nem sempre tudo dá certo. A Elisamara trouxe um exemplo aqui, que ela subiu no palco, vai errado, 400 pessoas, tu tá tremendo ali, vermelha, né, engasgou e tal. Foi uma experiência péssima, né? Tu tem duas opções. Só eu que lembro. Ou tu desiste e nunca mais pisa no palco, ou tu olha para isso, enxerga e diz, o que eu aprendi com isso aqui que eu vivi? Quando a gente olha para o evento, seja ele positivo ou negativo, com esse olhar do aprendizado, tudo muda. Tudo muda. Porque aí tu não gerou aquele trauma, ele não entra lá na caixinha dos traumas para ficar, eu tô traumatizado, uma vez eu subi, mas ninguém lembra, né? Só você. E a outra coisa, assim, que eu acho que é aquela coisa das fichas caindo, isso é uma coisa que é lei para mim, né? Deu errado? Deu. Olha para aquilo, bom, o que eu aprendi? Então, isso muda toda a nossa forma de ver a vida, porque o problema, ele até pode ser um problema, ele pode gerar um desconforto, mas se eu vejo assim, tá, mas tem de resultado, dá para aproveitar disso. Então, essa é uma coisa que gera um aprendizado e nos coloca numa lógica de avançar, de progredir. E a outra coisa que eu acho que é muito importante, assim, é a gente não entrar numa lógica de se comparar com o outro. Então, assim, a caminhada, ela é individual, né? O processo é seu, né? Então, você vai ter que olhar ali tudo que existe em termos de competências, de habilidades que são exigidas, e você pode até partir de um exercício muito simples. Quanto que eu me dou para a comunicação de 1 a 10? Eu, Cristiane, eu me dou 5. Só que eu me dou 5 comparando com a performance da Elisamara. Então, a Elisamara tem a vida dela, a mochila dela e a trajetória dela. Então eu vou olhar para a minha pessoa e vou dizer qual é a nota que eu me dou. Eu me dou 5. Por quê? Porque antes eu era 4 e eu fazia assim, não sei o que. E eu acho que eu ainda tenho muita coisa que eu quero para chegar aonde eu almejo. Você compara com você mesma, com eu mesma, de um tempo atrás, e olhando para aquilo que eu quero. Então aí já tem duas coisas. Uma é que a gente precisa saber onde a gente quer chegar. Então isso tem que estar claro. No desenvolvimento individual de cada um, eu tenho que ter claro aonde eu quero chegar. Olhando para mim, não olhando, né, indo no Instagram, porque se comunica super bem, eu quero me comunicar aqui. Não. Quem eu sou? Qual é a minha essência? Qual é o jeito que eu me sinto confortável de me apresentar, de falar, de interagir, de transmitir a minha verdade para as pessoas, né? E aí eu vou trabalhar com esse foco. E aí o outro ponto que eu estava comentando com vocês é o seguinte, né? Eu vou olhar para essa mensuração, né? E aí eu vou estabelecer uma ação. No sentido de me colocar como autorresponsável pelo meu processo. O processo é meu, a responsabilidade é minha com relação a isso. Então, eu sou a responsável por isso. Se a gente olhar e pegar lá, sei lá, 5 soft skills mais, não sei se é nem as mais necessárias no mundo que nós vivemos hoje, que é um mundo adoecido, que é um mundo que ainda é competitivo, como vocês mesmos trouxeram, embora tenha algumas definições já que nos apontam para uma mudança, existe, isso é fato. A gente pode até não estar lá, né? Então, assim, bem que a Elisamara disse, não dá para comparar Brasil com
né, com Portugal, com Espanha. Não, E é agora nós com já nós, tem- é já Brasil tem- com já Brasil. tem estudo Como já. era o Brasil antes? Pronta, Como é o Brasil agora? Então, assim, se a gente vai olhar o ambiente acadêmico, o que mudou em termos de diversidade, de trabalhar com a diferença? O que mudou com relação à gestão da mudança, né? Você estava trazendo aí um processo de fusão que a sua empresa está passando, né? O que é uma fusão? Duas culturas diferentes que vão se unir e vão formar uma outra cultura, uma terceira cultura aí, né? Uma nova aliança. Como é que se faz a gestão dessa mudança toda, né? Então, é poder olhar duas empresas que agora se tornam uma e eu vou comparar essa realidade e olhar para isso e mensurar isso e acompanhar e se autorresponsabilizar por esse processo. Então, eu vejo que tudo que a gente está trazendo aqui para vocês, que na realidade acho que são reflexões, né? A gente não tem a resposta para tudo, mas a gente tem, assim, algumas diretrizes que nos apontam um caminho e as questões do que nós entendemos em termos de soft skills que hoje são necessárias para a gente se dar bem nesse mundo, né? Para a gente comunicar bem, para a gente expor aquilo que a gente acredita. E tem pessoas que não acreditam na mesma coisa e aí eles vão no discurso deles, né, trazendo aquela informação. No começo é sempre assim, né? As pessoas que têm o lado comercial, político, sempre vão contra. Aí, quando é implantado, que a coisa dá certo, depois de alguns anos, aí vem os elogios, né? E aí vem o arquiteto, eu estou lá mexendo no terreno. Aí ele diz, não, aqui o projeto foi ótimo, antes era horrível, estava certo, agora já deu certo. O local também, isso aí vai dar certo, isso aí não funciona. Os próprios políticos estão contra isso aí e tal. Depois que dá certo, aí vem prêmio, aí vem elogio. Então, mas isso processo. é o seu individual, é a sua essência dizendo, eu vou fazer porque eu Vou tenho fazer, certeza do que eu eu estou vou fazendo. Agora, eu acho que isso aí tem dois lados, assim. Por exemplo, no sentido de, assim, já a segunda oportunidade que eu estou vivendo em outra empresa, eu também vivi alguma coisa parecida em relação à fusão. E o que eu vejo, que na minha leitura, é uma falha grande da liderança, é que muitas das vezes ela não conversa com quem está na linha de frente para tomar determinadas decisões. O líder, ele implica ação, né? Ele a cabeça ali, ele, por obrigação, ele tem a responsabilidade de agir, de fazer escolhas. Mas o que eu percebo é que na maioria das vezes, as escolhas são feitas sem ouvir quem está lá na linha de frente. Tipo assim, como é que você faz isso? Aí eu faço isso assim, assim, assim. Eu estou pensando em fazer isso. Você acha que funciona ou não funciona? Os caras não ouvem. Então, essa desinteligência. Porque isso é uma desinteligência. Pega É uma mesmo isso. desinteligência porque Quando- você está quebrando você mesmo. E Agora é vocês isso que falaram você no sabe início o foi de quê? humildade. Mas Eu isso- acho que está faltando muito essa questão, tipo assim, humildade no que diz respeito a ouvir uma opinião que não necessariamente é a sua. Mas o líder nato, ele é quem? O líder nato é aquele que tem influência. Para você ter influência, você tem que aprender a ouvir. Se você não escuta, se você não agrega, não conecta, você não vai conseguir liderar. Gerente é diferente de líder. Gerente, ele olha ali, eu quero isso, quero aquilo, você está recebendo seu salário, você vai fazer e pronto. Não vamos confundir gerente com líder. O líder, quando a gente pega a formação da liderança, a primeira coisa que ele aprende é a ouvir, compreender, trazer tudo que ele pode ter de bom, porque ele sabe que quanto mais ele desenvolver as pessoas, mais o setor e mais o trabalho dele, melhor o trabalho dele. Então o líder, ele vai ter um outro olhar. Não é esse de ser gerente, de estar por cima, de mandar para mandar, de se sentir bem mandando. Isso aí para mim é outra coisa. São pessoas que não têm repertório cognitivo, comportamental para se autodesenvolver e para compreender que ele não sabe tudo.
Ele tem um problema de baixa autoestima. Porque se eu me estimo, eu não sei tudo que a Cristina sabe, eu não sei. Mas eu sei, eu confio no que eu sei. E confio que eu sei que ela sabe um bocado de coisa que eu não sei. Então, se eu ouvir, eu vou me abrir para ouvir, porque eu sei que ela está me ensinando. E vice-versa. E vice-versa. Mas não tem nenhum problema. Se ela me chamar uma atenção, se ela falar isso aí que você está falando é bobagem, vamos lá, entendeu? A maturidade, não tem maturidade. Então a pessoa não tem o quê? Repertório cognitivo comportamental para lidar com isso. Ela está num cargo que ela não está preparada. E quem está perdendo é o dono, o diretor ou o chefe, porque isso gera o quê? Perda, falta de engajamento gera perda e perda de recursos. Ah, mas é o patrão que está perdendo. Ah, é mesmo? Porque ele está perdendo, mas isso também está deixando de ser tributado, está deixando de ir para o cofre público, está deixando de virar política social, está deixando a parte que chega, né? Está deixando com todo mundo, está gerando estresse em todo mundo, estresse está gerando problemas de saúde mental, as pessoas estão indo mais na saúde, para psiquiatra, está gerando pancada em todo mundo. Entendeu? Porque São Paulo hoje, se você olhar a realidade hoje, tem mais pessoas que vão ao médico por um problema de saúde mental do que de aposentação, do que INSS. Nós estamos passando esse momento no mundo. Muito grande. Nós estamos dizendo o seguinte: a depressão é a doença mais paralisante dessa década. Ponto. Como que a gente precisa olhar para isso? Cuidando da nossa vida. Porque a gente está cuidando muito da vida dos outros. Ficando muito tempo de tela, olhando quem está fazendo o quê, quem está fazendo com quem está fazendo onde, quem está fazendo o quê, e parando de fazer. Entende? Não é a sua vida. Comportamento. Qualquer coisa que vocês escolherem desenvolver, você quer desenvolver o network, você tem líder, você tem liderança, já nata. Você também tem uma ótima comunicação. Obrigado. Então, assim, vai desenvolver isso de uma forma para esse novo momento, vai treinar. E treinar é a gente botar a pele no jogo, porque no treino você vai errar, você vai cair, você vai perder. Problema. Eu dizer um monte de coisa que você vai gostar. Problema você vai ter. Ah, mas aí é que tá, essa parte aí se desenvolve a autoconfiança primeiro, né? Porque aí não precisa ficar sofrendo com o que os outros falam. Não tô nem aí com o que os outros falam. Tá? Pelo amor de Deus, as pessoas que importam a opinião, eu sei exatamente quais são. Na minha vida, eu sei que não são as pessoas que eu quero ouvir opinião. As outras. Você não vai ser. A pessoa pode até estar lhe falando, mas eu não estou ouvindo, eu estou fazendo minha lista no mercado de amanhã, porque não me interessa a opinião dela, e ponto. E eu não vou ficar ouvindo coisa de quem não está na arena. Eu estou na arena, eu estou me ralando, estou fazendo acontecer, eu estou todo dia, sabe, suando, aí eu vou ficar ouvindo coisa de quem está lá no sofá, só observando com o binóculo. Ah, mas você podia fazer assim, isso não é para você, isso não tá bom? Meu filho, eu não estou sem agenda para isso. Então começa a entender que é você em primeiro lugar. E esse treino dá a desenvolver? Vamos lá, soft skills. Escolhe o que você vai precisar desenvolver. Acho bacana fazer perfil comportamental, acho que a Cris faz, eu também faço, depois se quiser pode conversar com a gente no outro momento. Entender o seu perfil comportamental, porque, por exemplo, ele é líder, ele tem liderança forte, mas ele é dominante e acaba não sendo influente. A influência dele não é forte. Por isso que as pessoas levantavam e iam embora, porque ele é bom de decisão, mas não é bom de... Eu me sinto bem positivo. Não, isso é ótimo. Fica tranquilo, que aqui não é uma crítica do tipo... É para levantar o astral mesmo. Você está dizendo, eu concordo. Porque a gente precisa... Entendeu? Porque eu já conversar aqui com você, eu já percebi. É dominante, é uma pessoa que é impositiva, mas não é influente, não consegue ouvir os outros para poder fazer aquela postura de articular. Então, para a gente desenvolver a liderança, para a gente desenvolver a comunicação, primeiro isso que a Cris já falou. Como está a minha nota em relação a mim mesmo? Porque eu não posso me comparar com o melhor orador do Brasil. Não vai rolar, eu vou sofrer, quem compara para, quem admira, mira. Mas eu posso admirar algumas pessoas. Tipo, você diz um colega meu, fala assim, ter referência é legal, entendeu? Pega alguém de referência e fala, o que essa pessoa faz todo dia que eu posso fazer na minha vida? É isso. Como que o cérebro funciona? Tudo que a gente faz é trilha neural. Quando eu quero aprender a andar de bicicleta, eu vou lá, subo na bicicleta, caio, subo de novo, caio. A hora que eu me equilibrei, que eu aprendi, eu fiz o quê? Eu criei uma trilha neural para andar de bicicleta. Aquela trilha neural, ela não vai ser apagada. Eu posso não usar, eu
posso dizer, nunca mais quero andar de bicicleta na vida. Mas se eu subir na bicicleta daqui 20 anos, eu ainda sei pedalar e andar de bicicleta. Então, tudo que a gente vai aprender, você vai passar por um processo de fazer sem saber. Quando você começa, você não sabe. Tipo um processo de aprendizado, né? Mas tudo é um aprendizado. Qualquer coisa boa, Thiago. Quando você treinar a primeira, quando você instalar o primeiro hábito, eu quero criar um hábito, quer ver um hábito de conexão bom? Todo dia que você chegar no trabalho, você procura alguma pessoa com o seu olhar, vê alguém e manda uma mensagem positiva para essa pessoa, para criar conexão mesmo. Oi, cheguei, vi você aí, sua roupa bonita, ou vi alguma mensagem para a pessoa tá ali. Para desejar um ótimo dia, sei que você tem uma reunião hoje, faz isso com o seu chefe lá, com o gerentão. Começa a desejar uma ótima reunião, falar que ele está muito bem hoje, não sei o quê. Começa a criar um hábito e ver nas pessoas as coisas boas que elas têm antes de ver os pontos negativos. Você começa a criar um hábito de ser uma pessoa mais agradável e começa a criar o hábito de quando você faz isso, sabe o que vai acontecer? Quando você for conversar com essa pessoa, você já não vai com ranço. Você já foi treinando a sua mente para ver a coisa boa daquela pessoa. Então no começo é difícil, você quer mandar assim, queria derramar esse café na tua cara. Entendeu? Eu queria derramar esse café na sua cara. Então você respirar fundo e falar assim, tá, mas qual é a coisa boa que essa pessoa tem? Poxa, essa pessoa, procura alguma coisa legal. Poxa, essa pessoa no dia, sei lá, dos aniversários trouxe um bolo tão bacana. Ou não, essa pessoa no dia que precisou dela, ela ficou aqui, me ajudou com tal coisa, precisei, mas acha uma coisa boa, sabe? Dá um elogio para a pessoa, porque aí na hora que você vai aprendendo a criar mais conexões. Se você decidir outra coisa, vou ter o hábito, sei lá, de escrever melhor, tô precisando fazer um bom relatório, vai ter que treinar, vai ter que começar a fazer. Os primeiros vão ficar ruins, você vai errar, vai querer desistir. A hora que você pegou o jeito, aquilo está instalado. Qual é a parte boa de você instalar hábito, de você instalar comportamento? Tem que tirar esses bloqueios. Qual que é a parte boa? Quando você instalou primeiro, você fala... A gente tem uma resistência, tem um bloqueiozinho, né? Você falou do relatório, assim, deu um exemplo. Tem esse bloqueio. Não sei fazer, fulano faz melhor, não sei o quê. É você, entenda. O desenvolvimento social, ele é coletivo, mas o desenvolvimento humano é individual. É individual, é você, é com você mesmo. Você presta contas para você. A sua mente não vai lá na casa do vizinho perguntar para ele se ele cumpriu com a agenda que ele se propôs. Sua mente não vai lá no vizinho falar assim, escuta, você falou que você correu hoje, você fazer exercício de manhã e não foi. Sua mente não cobra a fatura do outro, sua mente cobra de você. É com você o negócio, entende? Então, quando a gente começa a perceber isso, que a gente tem essa coisa do nosso interno muito forte, que a nossa mente, ela precisa, por isso que eu chamo de gestão emocional, eu sei que inteligência emocional, gestão não é controle, você não vai controlar. Sabe? Emoção é igual criança pequena, você põe seus filhos na porta-mala? Não. Mas você quer ela dirigir o seu carro? Não! Você bota ela com sentido de segurança lá, quietinha, ou chorando, ou gritando, mas você vai ficar aí no lugar certo. Você não vai conduzir meu carro, eu também não vou te botar no porta-mala. Percebe? E aí você começa a lidar com o que você está sentindo para fazer aquele relatório, para levantar a mão. Tá tímido? Vamos falar na reunião? Levanta a mão, essa tarefa tá dor. Falando uma palavra. Nem quero saber o que Podia falar duas, podia falar três. Então eu tenho que botar a mão para baixo. Não, você não vai funcionar isso não. Você é outras coisas que a gente precisa trabalhar. Eu acho que tem que botar a mão para baixo. Eu acho que eu estou mais ou menos aprendendo, fazendo a sua autocrítica, a autoanálise. Eu estou aprendendo isso que ela comentou de aprender que até o ruim pode ser bom. Tipo, me frustrei, me decepcionei, não foi como eu queria, criei expectativa, etc. E tal, tipo, como é que eu vou tirar a lição disso? Posso fazer uma pergunta? Mas eu ainda estou nesse. Posso fazer uma pergunta? Olha, você conhece alguém que não tem problema? Não. Existe. Não, mas assim, tipo assim. Mas tem empresário muito forte. Impressionante, desculpa. Thiago. Já tem empresário muito grande no Brasil, um dos maiores
extração de carbono, o Geraldo, ele fala que o problema gerado por nós, o problema tem que ser assumido primeiro. Ele diz isso. Ele, quando ele foi muito pobre, e chegou, quando ele chegou, assumindo os problemas dele, que ele gerou ao longo dos anos. E isso fez que ele tivesse domínio da vida. Peraí, tem problema que a gente gera e tem problema que é da vida. Tem problema que a sua vida aconteceu. Claro. Ontem eu fui sair, me deu furor na porta. Tem problema que é a vida acontecendo. Nós estamos falando dos problemas individuais, que às vezes a gente gera um problema e a gente bota a culpa sempre no vizinho, na cadeira. Mas é porque a gente trabalha com autorresponsabilidade. E uma outra coisa assim, que eu acho que é um olhar que nos coloca no mundo de uma outra maneira. Né? Nós estamos num processo de evolução, isso é um fato. Né? Todos nós viemos nesse mundo para evoluir. Certo? Se a gente veio para evoluir, é necessário que os desafios eles sejam colocados na nossa vida para que a gente possa estar preparado para subir uma escada. Né? Se eu tenho que correr uma maratona, o que eu vou fazer? Eu não vou no primeiro dia, eu tenho que me preparar para isso. Né? Eu tenho que organizar e olhar várias questões, desde a alimentação, eu tenho que preparar o meu corpo, eu tenho que fazer academia, eu tenho que fazer musculação, são vários elementos que eu preciso olhar. E pode chegar no da maratona e pode chegar, exatamente, pode acontecer alguma coisa, posso me acidentar. O fato é que isso faz parte da vida. E quando, por exemplo, eu tenho um problema dentro do meu trabalho, né? Eu estou enfrentando um problema com a minha liderança. Minha liderança não é nada humilde, ela não consegue se comunicar, ela não chega para o operacional para entender como é que as coisas estão fazendo. Eu tenho um problema, né? Esse é o problema que eu enfrento no dia a dia. O que eu faço com isso? Né? O que eu faço frente a essa? Eu preciso agir. Se isso é um problema, é algo que está me incomodando, eu preciso tomar uma ação, eu preciso olhar para aquele problema e agir de alguma maneira. Ou o meu comportamento, ou a minha forma de me relacionar com esse gestor, eu preciso agir em frente a esse problema que foi identificado. Identifiquei, é responsabilidade minha de alguma maneira. Está me incomodando, né? Talvez isso esteja refletindo até alguma coisa minha mesmo naquele cenário. Né? E isso serve para um aprendizado. Isso serve para uma evolução. Eu vou sair daquela empresa e vou para outra instituição. Será que aquilo que eu vivi... Será que eu vou comigo para outra instituição? Eu vou chegar lá e vou ficar julgando e achando a mesma coisa do outro? Exato. E será que aquilo vai me preparar para uma outra realidade? É a mesma coisa a gente pensar em relacionamento, né? Eu tive um relacionamento, eu tive um marido, um namorado, uma namorada, enfim. E era muito problema. Foi um horror. Terminou, não deu certo, me posicionei. Será que aquilo que foi vivido te deixou mais forte? Não te fortaleceu? Não te deu uma outra visão do mundo? Não fez eu perceber, não, isso eu não quero comigo, isso eu quero, isso eu aceito, isso eu sou assim. Ou seja, a vida é assim. Ponto. Nós não vamos viver num mundo onde as pessoas são iguais, onde não existem problemas, onde todo mundo pensa do mesmo jeito. Veio a sua primeira pergunta aí, né? Mas tem muita diferença. Claro, essa é o que está posto para nós como humanidade. Veio a pandemia meio para botar a gente um pouco, dar uma enquadrada, e agora todo mundo voltou de novo. E aí, como que a gente volta? Uma coisa assim que eu já percebi algumas pessoas, e eu tenho isso também, eu tenho pensado muito em relação a isso. Por exemplo, vocês falaram de ação, né? De atitude. Tipo assim, quando eu quero uma coisa, eu sou muito determinado, assim, muito... Que quando eu era mais jovem, adolescente, criança, etc., eu poderia dizer que era impossível. Mas hoje eu já entendo que é uma vontade, tipo assim, criar um objetivo, eu vou buscar esse objetivo. Só que isso é bom, que eu consigo muitas coisas por ter esse perfil, mas entender que, tipo assim, aquele objetivo que eu estabeleci, se eu não chegar lá, esse break
a respirar e dizer, fiz o que eu pude fazer, não foi do jeito que eu queria, tá tudo certo, vamos para outra. Eu não sei, ainda tô aprendendo a lidar com isso, né? Tipo, que pega muito soft skill, assim, tipo assim, de lidar com a frustração. Mas tem uma outra coisa que eu acho interessante, né? Quando a gente vive muito no futuro, é muito importante ter sonho, né? A gente precisa ter um sonho, a gente precisa ter uma meta, a gente precisa traçar o nosso futuro. Só que às vezes a gente vive muito lá, né? Naquilo assim, quero alcançar aquilo, quero chegar lá, eu quero ser isso, não sei o quê. E aí eu ponho aquela meta e eu fico lá. Só que aí eu estou muito mais lá do que aqui, por exemplo. E isso gera ansiedade, né? Por que nós somos ansiosos? Porque a gente vive muito olhando para um cenário futuro, porque eu quero isso, porque a gente está muito lá e isso gera ansiedade. Por isso que as pessoas são ansiosas, porque elas estão elas não estão aqui agora, né? Eu estou aqui agora com vocês, 100%. Olhando, me conectando, trazendo, pensando no que vocês estão falando. Eu podia estar aqui conversando, mas está pensando, meu Deus, eu vou chegar em casa, eu podia pedir uma pizza, porque não vai ter hoje, eu podia estar aqui e estar lá, né? E se eu estivesse aqui e lá, eu estaria ansiosa. Vocês entendem? Porque eu não estou 100% presente. E isso é um fato mental. E isso é o que nós vivemos hoje. Porque a gente tem muita dificuldade de estar no aqui e agora. Então, quando eu tenho uma meta, um objetivo, e eu fico muito no objetivo, às vezes eu posso estar perdendo oportunidades de me aproximar daquilo que foi traçado. Então, isso é questão de consciência, tudo é exercício. E quando a gente fala, não significa que a gente consiga fazer. O tempo inteiro. Por isso é técnica. Eu uso um carro técnico. Isso, e é aquela coisa. Eu estou trabalhando, estou numa reunião, eu sou a liderança, eu estou gerenciando a equipe, e daqui a pouco a minha cabeça está lá. Volta aqui. Aí eu tenho que, Cristiane, volta, está na reunião, te conecta com os teus colaboradores e não sei o que. E isso é um exercício. É um exercício que a gente tem que fazer. E a mesma coisa com o passado. Às vezes a gente fica assim, porque antigamente era maravilhoso, porque a minha vida era maravilhosa, porque na minha outra empresa eu era feliz e não sabia. Eu era feliz. O que é isso? Depressão. Eu estou voltada no passado, eu só olho para o passado. Né? O passado passou, não existe mais. Então, olha, foi muito bom, eu te agradeço, eu honro tudo que eu vivi, tudo que aconteceu, mas eu estou hoje no presente, vivendo aqui. E aqui sim eu sou protagonista. Nós só podemos ser protagonistas no aqui e agora. Então é aqui e agora que a coisa tem que acontecer, né, que a gente tem que dar o nosso melhor e olhar para a nossa trajetória. Então isso que você falou, né? Eu cobro muito. Talvez tenha que fazer esse exercício, né? Eu estou olhando para lá, mas é o agora, porque às vezes o sonho se transforma. Às vezes a gente não faz um planejamento e durante a trajetória a rota mudou, tá tudo bem da rota. A gente fala que o mapa não é o território. Exatamente. O mapa não é. Então é pensar sobre isso, é um processo de consciência, eu acho, né? De reflexão, é disso que a gente está conversando. Você não muda o objetivo, mas você não muda o destino, mas você muda a rota. Porque a sua persistência é no que você está buscando e não precisa ser assim. Não quer dizer necessariamente que é ruim, é só questão de equilíbrio. Isso vai te levar leve, isso vai te deixar leve. Exatamente, te deixar leve. Entendeu o seguinte, se você está fazendo a sua parte, você já terminou, eu te derrubei. Não. Tô aqui, estou com atenção em você, né? Terminou? Será? O meu dominante está entrando aqui, querendo falar, mas não. Vamos com calma. Exatamente. E eu compreendo isso que você está falando, porque eu acho que eu acredito que em algum momento da minha vida eu já fui assim, e eu queria que as coisas dessem certo daquele jeito que eu queria que elas dessem certo. Então, vamos estabelecer aqui, que a gente já está finalizando, fechando enquanto me expulsarem, a gente vai falando. Mas vamos estabelecer algumas coisas. Primeiro, que problema faz parte da vida, a gente vai ter para sempre.
Só que, por exemplo, o problema que você tinha quando você tinha 15 anos, hoje você dá risada dele, não dá? Porque quando você tinha 15 anos, aquele problema para você era um problema de nível enorme. Certo? Hoje, ele não é, hoje você resolve ele em 5 segundos. Então, o problema que você tem hoje, se eu perguntar para você assim, que nota você dá para o seu problema que você está vivenciando na fusão da empresa que você está passando, e você me disser, olha, é um problema nível 7, isso quer dizer que você é uma pessoa resolvedora de problema nível 6. Na hora que você resolver essa situação, conseguir achar o caminho para resolver essa situação, você vai ser uma pessoa resolvedora de problema nível 7. E sabe o que vai acontecer? Você vai começar a ter problemas nível 8. Você sabe por quê? A coisa só fica maior. Você sabe quem é que tem as melhores funções, os melhores cargos, os melhores salários? É quem sabe resolver mais problema. É quem sabe resolver mais. Então você está sendo preparado para ser um resolvedor de problema que vai, né, melhorando as suas resoluções para você poder assumir outras oportunidades, para você poder realizar o que você está buscando realizar. Agora, comentando isso que a Cris falou, né, de a gente ficar focado o tempo inteiro no futuro, gera realmente essa ansiedade. Pensa sempre assim, eu tenho o objetivo, é a ponta da pirâmide, mas para eu chegar na ponta da pirâmide eu preciso construir a base. A base é o cotidiano. Olhar a sua meta é bom, não importa, mas você faz isso o quê? Uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, você para aquele tempo, você programa. Porque quando você começa a programar as coisas, a usar uma agenda, sua vida vai mudar. Você não vai ficar com atenção aqui e lá. Eu não vou estar aqui pensando na roupa no Paraná, eu não vou estar. A gente vai organizando essa confusão mental. E aí você foca no que está na sua frente. O que está na sua frente? O hoje. O que você precisa cumprir hoje? Entende? O que a sua mente, na hora que chegar no final do dia, vai falar: poxa, Thiago, você se comprometeu a fazer tal coisa, mandar tal e-mail e hoje você não fez. Por que você não fez? Porque você provavelmente, possivelmente, não tinha noção de quanto tempo você ia levar para fazer as coisas que você definiu que você ia fazer. A sua mente registrou na hora que você falou que ia fazer e chega à noite ela emite um extratozinho lá do eu bem, que é do seu banco interno de energia, e fala: opa, tá devendo, não fez. Aí rola a voz sabotadora, aí rola essa história de que eu não vou dar certo, comigo não dá certo, por que não dá certo? Aí começa essas confusões que você está trazendo, que você se sente mal, quer persistir, quer ir de novo, quer dar amor em ponta de faca, desnecessário. Organiza a rota e confia também na vida. Uma parte é sua, uma parte não é sua. O que depende de você tem que estar organizado e em dia. E quando você está organizado e você está em dia com o que depende de você, as oportunidades começam a aparecer. Então, aquela coisa que você achava que era assim, e eu posso contar para você N experiências da minha vida, algumas muito engraçadas, inclusive, ou inesperadas, que aconteceu na minha vida, foi exatamente assim. Eu organizei tudo, eu estava com tudo em dia. Quando eu decidi que eu não ia mais ser CLT, que eu não queria mais trabalhar e tal, eu elaborei um projeto, inclusive com os professores aqui da UFSAL, que não está mais entre nós, e o pessoal da Federal, e a gente elaborou um projeto grande de pesquisa, toda aquela coisa, um edital grande e tal, e eu fui ali organizando tudo aquilo, escrevendo, ajudando, porque daí 3 meses eu ia sair do trabalho, já tinha decidido que ia sair mesmo, e a minha ideia era esse projeto. Trabalhamos, foi um suador, um monte de reunião, ficar até meia-noite, coisa que eu nem gosto, não gosto de ficar até meia-noite no computador e respondendo tudo aquilo, maluquice, enviamos. Quando passou, acho que uns 20 dias, saiu o resultado, o projeto não foi aprovado, Cris. Não foi. Falei assim, caramba! E agora? Eu não vou mais ficar naquele emprego, porque eu já tinha decidido que eu não ia ficar naquele emprego. Mas eu estava com tudo ali organizado, estava estudando, estava fazendo minhas coisas, eu falei assim, bom, ok, vamos ver que outras coisas eu posso buscar. Foi final de ano, saí de férias, porque eu ia sair do emprego quando eu voltasse das férias. Eu saí de férias em dezembro, em janeiro já estava tudo certo, que era o meu último mês, que eu ia embora. Ok, saí de férias, fui viajar, porque
fiquei um tempo fora, aquela notícia, né? Remoí ela umas 2 semaninhas, fui fazer minhas férias e falei, eu vou confiar. Que eu também estou fazendo tudo o que eu preciso fazer e que eu confio nas minhas capacidades, nas minhas habilidades e eu vou conseguir uma outra oportunidade. Não é essa, vai ser outra coisa. Quando eu voltei de férias, tal, confirmei que eu ia sair mesmo e tal, tudo ok. Passou um tempo, saiu uma oportunidade de uma bolsa no exterior para passar um ano fora do Brasil e tal, não sei o que. No final me inscrevi e fui aprovada. Agora pensa você, se aquele projeto que eu se aquele projeto que a gente ficou lá 2 meses ralando para fazer tivesse sido aprovado, eu seria a coordenadora executiva. Eu ia ser a pessoa que ia tocar tudo do projeto, tudo, todos os pesquisadores, a parte de administrativa, a gestão, tudo. Eu não ia poder aproveitar essa outra oportunidade. Se a gente não confia na vida, se a gente não confia que não é do jeito que a gente quer, mas é muito melhor do que o que a gente quer, se você não confiar nisso, você vai estar sempre duvidando das suas capacidades e da capacidade da vida de te trazer as oportunidades que você está criando para você a partir do seu relacionamento com você mesmo, da sua autorresponsabilidade, né, do quanto que você tem feito. E quando a gente faz pela gente faz pelos outros. Parece que eu estou fazendo uma fala individualista, mas se você for um cara que se comunica bem, que colabora, você está contribuindo com uma equipe, você está contribuindo com o serviço, você está contribuindo para a sociedade. Começa com a gente. Não é todo mundo tem que fazer para eu fazer. Tem até uma frase que diz, né? Se você quer transformar o mundo, comece transformando a si mesmo. E é isso, é começar por nós, não tem outro caminho. Falei demais, eu sou foi maravilhoso. Maravilhoso, eu acho que a gente fica com essa frase, né? Eu acho que essa frase diz muito seja a diferença sobre que você isso. quer ser. Exatamente. Seja a diferença que você quer ser.